7. Gênesis 13, 7. Diz assim, olha: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus, e os fariseus habitavam entre a terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Abraão falando: eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se escolher a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos. E viu toda a campina, que em toda é regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando entrava. Agora eu quero ler o 11, que diz assim, olha: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade de Campina, e armou as suas tendas em Sodoma. Armou Ló sua tenda em Sodoma. Versículo 18. Abraão armou as suas tendas e veio, habitou junto ao Hebrom e edificou um altar ao Senhor. Eu vou falar duas coisas rápidas aqui nessa tarde. A primeira coisa que eu quero destacar, está aqui inserida no texto, é: a Bíblia disse que havia contenda, e eu li ontem, nós falamos ontem, que Deus não estava falando com Abraão pelo fato de que Abraão estava com Ló. Eu disse ontem aqui, eu falei e repito, que Ló, o nome Ló significa venda. E o tempo que Ló ficou com Abraão, Deus cerrou o céu. O céu ficou de bronze. E Deus não falava com Abraão. Por que Deus não falava com Abraão? Porque Ló, ele estava ali. Ló estava impedindo Abraão de ouvir a voz de Deus. Ló estava impedindo Abraão de viver promessas da parte de Deus. E eu falei, e repito aqui novamente, talvez a única coisa que está faltando para você viver as promessas de Deus na sua vida está em você tirar o Ló. Está você em tirar as vendas que estão nos seus olhos. Porque o maior interessado em te abençoar não é você mesmo. O maior interessado em te abençoar não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu esposo, não. O maior interessado em te abençoar chama-se Deus. Deus, ele é o maior interessado em tudo, em nos abençoar. E a Bíblia diz que então eles partiram junto, mas começou o atrito, começa a confusão entre um e o outro. Então Abraão vai chegar e vai dizer assim: ô Ló, toda a terra está diante de ti. Tem por que nós ficarmos aqui dentro de um ambiente, nós dois, dentro de um pedaço de terra, e nós dois discutindo? Então escolhe. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Onde você for, eu vou. Na lógica, Deus só estava abençoando Ló por causa de Abraão. A bênção de Deus só estava sobre Ló. Por quê? Porque Abraão que recebeu a bênção. Por isso que Deus falou assim: se tu uma bênção, a bênção está sobre ti, você será uma bênção. Então, todos aqueles que estiverem à sua volta vai ser uma bênção também. Então, a bênção de Deus estava sobre Abraão. E automaticamente ela abrangiu, ela atinge a vida de Ló. Então Ló, ele tinha que, por certo, olhar para Abraão e falar assim: Abraão, vamos fazer o seguinte, escolhe o caminho. Duas atitudes que Ló deveria ter feito. Primeiro, ele deveria ter falado com Abraão: olha, eu vou dispensar os pastores e vou ficar com você.
Eu vou ficar com você. Porque se eu tenho o que eu tenho hoje é por causa de você. Mas não, a Bíblia diz que ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para Abraão e falar assim, então tá bom, vou escolher. A segunda coisa que Ló deveria ter feito, se é que ele queria sair, Abraão, escolhe o caminho. Porque se alguém tem direito de escolha aqui é o Senhor. Se alguém tem direito de escolher alguma coisa aqui é o Senhor. Eu não tenho direito de escolher nada. Mas a Bíblia vai dizer assim que ele vai olhar para Abraão, né? Ele vai olhar para Abraão e falar assim, tá bom. Abraão vai fazer uma contraproposta para ele, olha, toda a terra está diante de nós. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher para frente, eu vou para trás. Ou seja, não precisa de nós discutirmos. Então Ló, ele vai agir agora com maldade. Existiam dois caminhos. O caminho das campinas do Jordão, de Sodoma e Gomorra, que ficava do lado do Jordão, e o caminho de Canaã. Canaã era terra seca. Canaã era deserto. As campinas do Jordão era, aparentemente, aos seus olhos, o lugar perfeito para estar. A Bíblia diz que era o jardim, era considerado o jardim de Deus. Então, ou seja, Ló vai olhar e vai dizer, se eu for para o deserto, não vou ter nada no deserto. Agora eu vou ir para as campinas. Eu vou ir para Sodoma. E a Bíblia diz que Ló despede de Abraão e vai para Sodoma. Por quê? Porque em Sodoma, a Bíblia disse que era terra bonita. Aparentemente, aos olhos de Ló, era o lugar perfeito para estar. E deixa eu lhe aplicar algo aqui bem rápido. Quantas das vezes você tomou decisões na sua vida que aos seus olhos era bonito? Aos seus olhos era bom. Aos seus olhos era o lugar perfeito para estar. Era o lugar onde você achava que era o melhor lugar para estar. E a Bíblia disse que isso traz para nós grandes consequências. Por quê? Ao invés de escolher o melhor de Deus, nós escolhemos o bom. Existe uma diferença entre escolher o melhor e escolher o bom. E nem tudo aquilo que parece ser atraente, agradável aos nossos olhos, é aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então Ló, ele decide ir para Sodoma. Uma terra bonita, uma terra atraente, uma terra que todos queriam estar, mas era a terra da perdição. Era o lugar aonde Ló ia perder a sua vida. Às vezes, Deus te leva ao deserto. Deus permite você entrar em desertos na sua vida. Para você entender. A Bíblia disse que Ló partiu para Sodoma. Eu vou falar outra coisa aqui que é muito interessante. Fica aí. A Bíblia disse que Ló partiu, foi para lá. E quando Ló chega nas campinas, o que tinha de errado em Sodoma? Nada. O que tinha de errado em Sodoma e Gomorra? Nada. Porque a única coisa de errado que tinha, que o povo era perverso, o povo era um povo idólatra, era um povo que não glorificava Deus, que não fazia a vontade de Deus. Tudo bem. Mas a Bíblia diz que então Ló, ele partiu dali, nós lemos o texto, e Ló vai fazer o quê? A Bíblia diz que Ló vai armar suas tendas e habitar em Sodoma e Gomorra. Está no versículo de número 12. E Ló habitou em Sodoma e Gomorra. Ele arma sua tenda e habita. Abraão agora, eu contei para você a história de Ló. Agora Abraão vai olhar a situação e vai fazer o quê? Abraão vai para a terra de Canaã. Abraão vai para o deserto. Então a Bíblia diz que quando Abraão ele chega lá em Canaã, lá nas terras de Mare, o texto vai dizer assim que Abraão, no versículo 18, o mesmo capítulo, a Bíblia diz que Abraão
ele vai chegar, vai armar sua tenda. Isso aqui é muito forte, meu. Abraão vai armar suas tendas, vai habitar naquela terra, debaixo dos carvalhais. E outra coisa que Abraão vai fazer que me chama a atenção. A Bíblia disse que Abraão vai edificar um altar ao Senhor. Pega isso aí para sua vida. Abraão habita no deserto. E Abraão agora vai edificar um altar ao Senhor. Pastor, o que Abraão tinha que Ló não tinha? O que levou Abraão a dar certo no deserto? E o que leva Ló a dar errado nas campinas, no melhor lugar? O que levou Abraão a conquistar milagres no deserto? E o que leva Ló a ser um fracasso no melhor lugar? O que levou? É simples isso aqui. Abraão tinha altar. Ló tinha tenda. Abraão tinha altar. Ló não tinha altar. Eu não estou entendendo, pastor, o que o Senhor quer dizer. Vou repetir para você. Abraão tinha altar. Ló não tinha altar. O que leva um homem a conquistar milagres na sua vida é o altar. Você pode estar no deserto com Jesus, que você vence. Agora você pode estar no palácio sem Jesus, que você não vence. É melhor você estar no deserto com a presença do que você estar, oh glória, no palácio sem a presença. Então a diferença entre Ló e Abraão é esta. A diferença é bem clara, que os dois habitou. A Bíblia diz que os dois teve tenda. Os dois armou a sua tenda. Araba, Súria, Mandarábia. Os dois armam a tenda. Mas o que leva Abraão a vencer é o altar. Altar fala de presença. Altar fala de renúncia. Altar fala de amor para com a obra. Altar fala de amor, ter Deus. A diferença está aí, meu irmão. É você ter Deus na sua vida. É você ter a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Pode faltar tudo na sua história. Pode lhe faltar tudo. Mas você não pode esquecer que você só vai vencer se você tiver altar. O altar te faz você vencer. É o altar que faz com que Abraão venha a conquistar as bênçãos do Senhor. Abraão vai edificar um altar. Sabe o que é isso? Abraão tinha comunhão. Certa feita, a Bíblia disse que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Mateus capítulo 4. E no deserto, Jesus está passando um momento de dificuldade. E o texto vai dizer assim que Satanás, ele pega Jesus e ele leva Jesus até o alto do pináculo do templo. Lá no alto. E lá em cima, Satanás disse para ele: eu te dou tudo isso se você prostrares e me adorar. E sabe o que me chamou a atenção? É que Jesus poderia pegar tudo aquilo. Mas Jesus, com outras palavras, ele disse para Satanás: o que adianta eu ter tudo isso e não ter a presença? O que adianta eu ter tudo isso e não ter o altar da intimidade? Urabassuya Mandarábia. O que adianta eu ter fama? O que adianta eu ter sucesso? O que adianta pregar bonito? O que adianta cantar bonito? O que adianta fazer tudo na vida e não ter a presença? É isso que Abraão nos ensina aqui nesta tarde.
Não adianta você ir para as campinas, lugares bonitos da vida, sem levar a presença. Ló esquece de uma coisa, da presença. E todas as vezes que eu esqueço da presença, eu esqueço de viver as bênçãos de Deus sobre a minha vida. A Bíblia diz que Jesus, ele não quis. Ele preferiu estar no deserto com o Espírito Santo do que estar no auge, no pináculo do tempo, sem a presença. Então, a diferença entre Ló e Abraão é essa. Está no versículo 12, que a Bíblia diz que Ló habitou e armou tenda. O versículo 18 diz que Abraão habitou, armou tenda e edificou um altar. Sabe o que é isso? Firmeza. Abraão está dando uma lição para mim e para você. Abraão está dizendo assim: se o Senhor me colocou nesse deserto, então eu vou firmar os meus pés. Se o Senhor me trouxe para esse deserto, então eu vou firmar os meus pés. Eu vou edificar um altar aqui. Eu vou edificar o altar aqui porque eu sei que o altar faz eu conquistar. O altar faz eu... Jesus, eu estou sentindo ele aqui. O altar faz eu chegar em lugares grandes da vida. Não perca o altar. Não perca a presença. Porque você só vai conquistar alguma coisa na sua vida se o seu altar estiver edificado. É isso que me chama a atenção. Abraão tinha o que Ló não tinha: altar. Abraão tinha o que faltava em Ló: presença. Altar. Sabe por que você está vencendo? Sabe por que o inimigo não te parou em meio a essa pandemia, em meio a esse vendaval? É porque você tem presença de Deus. Porque você está edificado sobre um altar. Eu lembro de certa feita que Gideão, não é sobre isso que nós estamos falando, mas nós estamos falando sobre presença. Vamos lá. Gideão, ele vai oferecer a Deus um sacrifício. A Bíblia diz que Gideão, no capítulo 6 de Juízes, ele vai pegar o bolo. E a Bíblia diz que Gideão, ele pega aquele bolo e vai oferecer. Gideão vai oferecer o bolo. E a Bíblia vai dizer assim que Gideão, ele pega aquele bolo, coloca no chão e disse assim para o Senhor: Senhor, se é o Senhor que está me chamando, manda fogo descer do céu e consuma este holocausto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu, fala com Gideão assim: Gideão, coloca sobre a penha, coloca sobre a pedra, tira do chão, Gideão, e coloca em cima da pedra. Gideão tira o bolo do chão e coloca na pedra. Quando Gideão coloca o bolo na pedra, fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. O que isso quer dizer, pastor? Chão não é altar. Chão, o que pega no chão é Satanás, meu irmão. O adversário, se você colocar no chão, ele come. É por isso que eles colocam em encruzilhada, eles colocam em tantos lugares e ele pega. Deus não. Deus, ele só recebe quando nós entregamos no altar. Eu vou repetir isso aqui. Deus só pega quando nós entregamos no altar. É o altar que é o lugar de Deus responder. E Deus só está respondendo a Abraão
Deus só está abençoando Abraão por causa do altar. Porque ele edifica um altar a Deus. Está na hora de você levantar um altar e colocar a sua casa diante desse altar. Está na hora de você levantar um altar e colocar sua vida espiritual diante do altar. Está na hora de você levantar um altar e colocar toda a sua casa no altar. Quando Noé construiu a arca, e a Bíblia diz que Noé coloca toda a sua casa e toda a sua família dentro da arca, Noé estava, na verdade, colocando a sua casa no altar. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te convidar nessa tarde, no dia 2 de agosto, a você colocar diante do altar de Deus. Porque diante do altar, eu tenho certeza que Deus vai solucionar os seus problemas. Diante do altar, Deus vai realizar os seus sonhos. Diante do altar, Deus vai fazer milagres acontecer. O segredo está você colocar no altar. Entenda isso. Não arma só tenda. Tenda é casa. Tenda é lugar de habitar. Não arma só tenda. Arma um altar. Edifica um altar. Porque é através do altar que Deus vai te responder. O que você precisa fazer? Qual decisão você precisa tomar? Qual decisão você precisa tomar para que você possa chegar diante de Deus e receber o melhor de Deus sobre a sua vida? Então, nessa tarde, a minha palavra para você é essa. Não faça como Ló. Não faça como Ló. Edifique um altar. Edifique um altar a Deus. Coloque a sua vida no altar. Coloca tudo no altar. E você vai viver os melhores dias da sua vida. Você crê nessa palavra? Essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração. Se você crê, você digita aí. Se eu tomo posse, pastor, eu vou levantar um altar. Escreve aí, assim, eu vou edificar um altar. Escreve essa palavra aí. Eu vou edificar um altar. Abraão fez isso e viveu milagres extraordinários na sua vida. Você vai fazer isso e você vai viver os melhores dias da sua vida.